Você já confiou tanto em alguém que acreditou que nada poderia separá-los? Foi assim comigo e com Rafael. Dois amigos de infância que ousaram transformar amizade em amor. Mas o que parecia ser o começo de uma história bonita acabou se tornando uma prova dolorosa de coragem, traição e aceitação. E foi aí que tudo mudou. Eu e Rafael crescemos lado a lado em um bairro movimentado de São Paulo. Desde pequenos, dividíamos segredos, aventuras de escola e tardes intermináveis na quadra de futebol. Tudo parecia simples, duas crianças que nunca se desgrudavam. Com o tempo, essa ligação se fortaleceu, e ninguém ao nosso redor duvidava de que éramos inseparáveis. Mas dentro de mim algo diferente começou a nascer, algo que eu não sabia como explicar. No início, achei que fosse apenas admiração. Eu me convencia de que a intensidade do que sentia era fruto de tantos anos de convivência. Mas bastava um olhar mais demorado para perceber que havia algo que escapava do rótulo de amizade. Era como se o espaço entre nós fosse pequeno demais para caber apenas risadas e companheirismo. Os anos de adolescência tornaram tudo mais confuso. Cada vez que ele sorria de um jeito distraído, eu precisava desviar os olhos para não demonstrar o que se passava em mim. Rafael parecia alheio a isso, mas, ao mesmo tempo, havia momentos em que seu silêncio denunciava que ele também carregava perguntas que não ousava fazer. Foi em uma tarde nublada que essa tensão ganhou forma. Estávamos no parque onde costumávamos passar horas na infância, como se o tempo não tivesse mudado nada. Só que tudo estava diferente. Sentados no mesmo banco de madeira gasto, o ambiente parecia carregar um peso invisível. Rafael me lançou um olhar que não consegui interpretar de imediato. Não era o olhar de um amigo qualquer. Havia intensidade, quase um pedido escondido. Naquele instante, o mundo ao redor desapareceu. Eu senti o coração bater tão forte que parecia expor minha verdade. Passei minutos lutando comigo mesmo, confessar ou me calar. O medo de perder a amizade que definirá minha vida inteira me paralisava. Mas, ao mesmo tempo, negar aquele sentimento já não era possível. Rafael quebrou o silêncio. Não falou diretamente de amor, mas insinuou que às vezes se perguntava o que nós dois poderíamos ser, caso tivéssemos coragem de atravessar a fronteira da amizade. Foi como se ele tivesse colocado em palavras aquilo que eu guardava há anos. Eu não consegui responder de imediato. Apenas confirmei, com um gesto hesitante, que também me perguntava o mesmo. O que seguiu foi um silêncio denso, mas revelador. Não havia declarações apaixonadas, nem promessas. Apenas a certeza de que algo tinha mudado para sempre. Naquele dia, não voltamos para casa da mesma forma. Entre nós, havia surgido uma nova realidade, estávamos em território desconhecido, entre o medo e a esperança. Naquela noite, deitado em minha cama, percebi que nada seria como antes. A amizade tinha se transformado, e não havia caminho de volta. Eu não sabia se isso nos traria felicidade ou dor, mas uma coisa era clara: finalmente estávamos diante da verdade que por tantos anos tentamos esconder. Nos dias seguintes ao que aconteceu no parque, eu sentia como se caminhasse em terreno instável. Nada tinha sido dito de forma definitiva, mas as entrelinhas estavam pesando mais do que qualquer declaração aberta. Rafael evitava prolongar olhares, como se tivesse medo de se perder no que começara a nascer entre nós. Eu tentava me convencer de que era apenas confusão passageira, mas no fundo sabia que ele estava lutando contra algo maior do que simples dúvidas. Uma noite, sentados na varanda da casa dele, o silêncio entre nós foi quebrado de maneira brusca. Rafael respirou fundo e disse que também sentia algo além da amizade, mas que não estava pronto para viver aquilo. Afirmou precisar de tempo, de espaço, como se fosse possível controlar sentimentos que já haviam transbordado. Suas palavras caíram sobre mim como um balde de água gelada. Eu esperava medo, mas não esperava recuo. De repente, aquela ligação que sempre me deu segurança parecia ameaçada. Era como se a base sólida da nossa amizade tivesse se transformado em vidro prestes a estilhaçar.
Eu me perguntei se tinha feito errado em abrir espaço para que a verdade viesse à tona. Talvez tivéssemos atravessado uma linha que jamais deveria ter sido tocada. A partir daquele momento, tudo mudou. O riso espontâneo desapareceu. As conversas, antes naturais, passaram a ser calculadas, com pausas incômodas. O contato físico, que sempre foi tão natural, um abraço, um toque no ombro, sumiu como se tivesse se tornado proibido. Entre nós se ergueu um muro invisível, feito de hesitação e medo. Eu me sentia traído, embora ele nunca tivesse prometido nada. A traição não estava em atos concretos, mas no fato de ele ter reconhecido mesmo o sentimento e, ainda assim, recuar. Era como se tivesse acendido uma chama e logo em seguida apagado, me deixando no escuro. Nos corredores da escola, quando cruzávamos os olhares, eu via nele a mesma confusão que carregava comigo. Havia desejo de aproximação, mas também pavor das consequências. Rafael evitava falar do assunto, preferia se esconder atrás de desculpas, fingindo que nada havia mudado. Para mim, porém, a mudança era irreversível. Passei dias tentando encontrar sentido no que estávamos vivendo. Queria acreditar que o tempo resolveria tudo, mas a distância emocional só aumentava. Cada silêncio prolongado parecia gritar dentro de mim. Eu, que sempre me senti inteiro ao lado dele, agora me via quebrado em pedaços que não sabia juntar. O mais difícil era encarar que talvez nossa amizade não tivesse forças para suportar esse peso. Eu o amava, mas não sabia mais como estar perto dele sem me sentir rejeitado. Era como se cada palavra não dita fosse uma ferida aberta. Naquele período, comecei a evitar sua presença. Não por falta de vontade, mas porque estar ao lado dele me lembrava de um futuro que talvez nunca existisse. Rafael, por sua vez, aceitava esse afastamento com um silêncio que doía ainda mais do que qualquer confronto. Foi nesse momento que percebi, não era apenas medo que nos separava. Era a incapacidade de lidar com o desconhecido. E, enquanto ele se escondia atrás da necessidade de tempo, eu me perdi em dúvidas sobre até onde valia a pena esperar. Nosso vínculo, que parecia indestrutível, agora estava frágil, prestes a se romper. Eu já não sabia se conseguiríamos voltar a ser apenas amigos, mas tinha certeza de que nada seria como antes. A semana seguinte ao afastamento parecia interminável. Eu tentava ocupar a mente com estudos e distrações, mas nada conseguia apagar a sensação de vazio que Rafael havia deixado. Quando alguns colegas organizaram uma festa, decidi ir apenas para não ficar em casa remoendo o silêncio. Achei que seria uma noite comum, apenas música alta e conversas dispersas. Não imaginava que ali eu teria a confirmação de tudo o que mais temia. Logo ao chegar, percebi Rafael do outro lado da sala. Ele sorria, rodeado de amigos, como se nada tivesse acontecido entre nós. O coração disparou, mas tentei fingir indiferença. Peguei uma bebida, forcei algumas risadas em conversas superficiais, mas meus olhos voltavam para ele involuntariamente. Em determinado momento, o vi se aproximar de uma garota. A princípio, pensei que fosse apenas mais uma conversa banal. Mas, pouco depois, ele a segurou pela cintura e a beijou. Não foi um gesto casual, foi longo, visível, quase como uma afirmação pública de algo que não precisava ser dito em palavras. Naquele instante, senti o chão desaparecer sob meus pés. O barulho da música se tornou distante, como se tivesse sido engolido por um silêncio ensurdecedor. A imagem diante de mim era clara demais para permitir desculpas. Rafael estava escolhendo negar tudo o que havíamos compartilhado. Eu não sabia se ele fazia aquilo para provar algo a si mesmo, para convencer os outros ou simplesmente para fugir do que sentia. Pouco importava. O resultado era o mesmo. Cada segundo daquele beijo era uma facada que me lembrava de que talvez tudo não tivesse passado de uma ilusão da minha parte. Saí para a área externa da casa, tentando recuperar o fôlego. A noite estava abafada, mas o frio que me tomou por dentro não se dissipava. Perguntei a mim mesmo se havia sido ingênuo demais, se confundia amizade com algo maior.
No fundo, porém, eu sabia que ele também tinha sentido mesmo no parque, que suas palavras de medo não tinham sido invenção. Então por que me negar agora, daquele jeito cruel e público? Alguns amigos vieram conversar, mas eu não consegui sustentar nenhuma interação. Fiquei olhando para o nada, enquanto por dentro tudo se despedaçava. A lembrança da nossa conexão, dos segredos compartilhados, de cada gesto que parecia sinal de algo verdadeiro, agora se misturava à imagem dele com outra pessoa. Voltei a vê-lo mais tarde, ainda dentro da festa. Ele me lançou um olhar rápido, mas desviou logo em seguida. Havia culpa nos seus olhos, mas também determinação em manter aquela farsa. E isso me feriu ainda mais. Se ao menos tivesse coragem de admitir que estava confuso, talvez houvesse esperança. Mas aquele gesto selava uma distância que parecia irreversível. Voltei para casa com a sensação de carregar um peso impossível. Na solidão do quarto, a dor se transformou em revolta. Perguntei a mim mesmo se tinha sido usado, se havia sido apenas um experimento para ele. Era difícil acreditar que alguém pudesse sentir e, ao mesmo tempo, negar de forma tão brutal. Naquela noite, percebi que algo dentro de mim tinha se quebrado. O Rafael que eu conhecia não era o mesmo que tinha visto na festa. O amigo de infância, cúmplice de tantas memórias, havia se transformado em alguém disposto a me apagar para ser aceito pelos outros. E a ferida mais profunda não estava no beijo em si, mas na escolha consciente de me negar diante de todos. Pela primeira vez, senti que nossa história talvez tivesse chegado ao fim. O que antes parecia apenas uma fase difícil agora ganhava a forma concreta da traição. E, diante disso, eu não sabia mais se teria forças para reconstruir o que foi destruído em uma única noite. Os dias seguintes à festa foram um turbilhão que eu não soube controlar. Bastou uma noite para que os rumores se espalhassem. Comentários atravessados surgiam nos corredores da escola, piadas maldosas eram sussurradas quando eu passava. Alguns riam, outros apenas me olhavam com curiosidade, como se minha vida tivesse virado espetáculo. O beijo de Rafael na garota foi o estupim. Para muitos, aquela era a prova de que tudo o que diziam sobre nós não passava de invenção, e eu tinha sido o tolo da história. Cheguei em casa e encontrei um ambiente ainda mais pesado. Meus pais haviam ouvido comentários de vizinhos e colegas. Minha mãe perguntou diretamente se era verdade que eu estava confundindo amizade com outras coisas. Meu pai foi mais duro, disse que não queria ver seu filho envolvido em histórias vergonhosas. Eu tentei explicar que não era invenção, que meus sentimentos por Rafael eram reais, mas minhas palavras foram recebidas com indignação. Eles não queriam escutar, apenas impor silêncio. A sensação de isolamento foi esmagadora. Até amigos próximos, aqueles que eu considerava leais, começaram a se afastar. Alguns faziam brincadeiras disfarçadas, outros simplesmente me evitavam. De repente, eu estava sozinho em um espaço onde antes me sentia seguro. Rafael, por sua vez, manteve-se distante. Eu percebia nele sinais de culpa, mas também uma tentativa desesperada de mostrar ao mundo que não tinha nada a ver comigo. Quanto mais ele se esforçava para se encaixar nas expectativas dos outros, mais eu entendia que sua fuga não era de mim, mas de si mesmo. Ainda assim, essa percepção não diminuía a dor. À noite, deitado no escuro, eu refletia sobre como uma história de amizade e afeto tinha se transformado em motivo de vergonha e julgamento. Era difícil acreditar que pessoas tão próximas a mim pudessem me negar apenas por eu ter tido coragem de ser verdadeiro. Porém, foi nesse mesmo silêncio que comecei a perceber algo novo. Se não encontrasse força em mim mesmo, ninguém mais me ofereceria. Com o tempo, essa convicção ganhou forma. Eu decidi que não iria mais abaixar a cabeça. Não seria o riso dos colegas, nem a reprovação dos meus pais que definiriam quem eu era. Descobri que minha luta não era por aceitação, mas por dignidade. Rafael, por outro lado, começou a mostrar sinais de desgaste. Amigos próximos comentavam que ele andava calado, mais retraído, como se estivesse carregando um peso invisível.
Eu sabia o que era a culpa. Ele tinha consciência de que negou algo verdadeiro para agradar aos outros. Sua tentativa de provar força apenas revelava a fragilidade. Foi nesse contraste que compreendi a diferença entre nós. Enquanto eu era forçado a enfrentar a rejeição de frente, Rafael escolhia se esconder atrás de máscaras. Mas máscaras sempre racham, e o silêncio dele era prova de que o conflito interno crescia a cada dia. Naquele período, ainda senti dor e raiva, mas aprendi a transformar parte disso em resistência. A solidão me ensinou que a coragem não nasce quando tudo dá certo, mas quando você é colocado contra a parede e precisa decidir entre ceder ou continuar de pé. Eu decidi ficar de pé, mesmo que isso custasse o afastamento de quem eu mais amava. O tempo passou, mas as feridas permaneceram. Eu já não esperava reconciliação. A confiança que um dia existiu tinha se quebrado de forma irreversível. Rafael continuava tentando viver como se nada tivesse acontecido, mas cada gesto dele denunciava o contrário. O afastamento entre nós se transformou em abismo, e nenhum dos dois teve forças para construir uma ponte. Certo dia, cruzamos no corredor da escola. Ele me olhou com insistência, como se buscasse um sinal de abertura. Mas não havia mais espaço para ilusões. Eu compreendi, pela primeira vez, que não era minha responsabilidade curar o medo dele. O que tínhamos vivido fora real, mas a forma como ele escolheu lidar com isso havia destruído algo que não poderia ser reconstruído. Rafael perdeu muito mais do que meu afeto, perdeu a confiança que sustentava nossa história desde a infância. E, quando a confiança desaparece, nenhum sentimento consegue sobreviver. Ele parecia perceber isso tarde demais. Comentários de colegas diziam que andava cada vez mais isolado, como se tivesse se tornado prisioneiro da própria escolha. Eu, por outro lado, enfrentei um caminho duro, mas transformador. No começo, doía acreditar que tinha sido rejeitado por quem eu mais amava. Porém, aos poucos, entendi que a maior traição não foi contra mim, mas contra ele mesmo. Rafael tinha medo de ser quem era, e o preço disso foi perder aquilo que mais importava. Com o tempo, aprendi a aceitar que não precisava da aprovação de ninguém para existir. Nem dos colegas que riam, nem da família que tentava me calar, nem de Rafael, que se escondeu atrás de convenções. A dor foi se convertendo em força. Descobri que amar a mim mesmo era a única forma de continuar. Em noites silenciosas, ainda me lembrava do parque, do instante em que tudo começou. Mas, em vez de tristeza, passei a sentir uma espécie de gratidão amarga. A experiência tinha me mostrado que a coragem de ser verdadeiro vale mais do que qualquer ilusão de aceitação. Entendi que amar alguém não significa perder-se, e que a primeira forma de amor deve ser sempre a que temos por nós mesmos. Rafael seguiu sozinho, preso às próprias escolhas. Eu segui ferido, mas não derrotado. A diferença entre nós era clara. Enquanto ele se deixava consumir pela culpa, eu usava minhas cicatrizes como prova de que sobrevivi. No fim, percebi que a vida não se define pelas pessoas que nos negam, mas pela força que encontramos para continuar. Minha história com Rafael não terminou como eu sonhava, mas me deixou algo ainda mais valioso: a certeza de que, apesar das perdas, sempre existe esperança. E foi com essa esperança que aprendi a caminhar em frente, sem olhar para trás.